Olá, tudo bem? Na temporada especial da Minas S.A. de hoje, eu recebo aqui no estúdio da Coluna, em Contagem, na sede da Sempre Editora, Eduardo Ribeiro, ele que é presidente da CBMM, empresa em Araxá, aqui em Minas Gerais, produtora de nióbio, um metal muito usado para dar resistência no aço e agora com uma nova fronteira das baterias elétricas para tudo o que é mobilidade, ou seja, uma tecnologia de Minas para o mundo. E a CBMM, ela teve um resultado fantástico em 2021 de 11 bilhões e 400 milhões de reais, tem uma capacidade instalada de produção de 150 mil toneladas de produtos de nióbio, num recente investimento de 3 bilhões de reais para chegar a essa capacidade instalada. E tem muito mais por aí, que é chegar a 180 mil toneladas de produtos de nióbio. Claro, tem muito mercado, ela que é líder mundial na produção de nióbio, com cerca de 80% do mercado mundial, exporta para 50 países a partir dessa produção na mina em Araxá, aqui em Minas Gerais. Bom, e é sobre tudo isso e muito mais que eu vou conversar com Eduardo Ribeiro, engenheiro metalurgista, que está na CBMM há 16 anos e desde 2016 é o presidente da empresa. Eduardo, muito obrigada por ter vindo aqui no meu estúdio da Coluna Minas S.A. aqui na Sempre Editora. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro, muito obrigado por esse convite. É muito bom poder participar dessa conversa com você, Lenice. A gente que agradece, Eduardo. Tem muita coisa para falar dessa empresa que é gigante e é sinônimo de inovação. Mas antes, Eduardo, para quem não conhece a CBMM ou às vezes tem sempre alguma dúvida em relação à atividade principal dela, eu queria que você começasse a explicar o que é o nióbio, esse metal que a gente vê que tem, é complexo, né, para chegar a ele, passa por 160 etapas de produção. Eu já fui à sede da CBMM em Araxá, é fantástico, gente, tem que ir conhecer mais da nossa cultura, da nossa economia mineira, né? Mas explica um pouco para o internauta que está nos assistindo, o que é o nióbio? O nióbio é um metal produzido a partir de um minério chamado minério de pirocloro. E a CBMM transforma esse minério por meio de vários processos em diferentes produtos de nióbio. Então esse minério primeiro precisa ser concentrado, depois ele precisa ser refinado para se chegar ao produto final. O principal produto produzido pela CBMM é o ferro-nióbio. O ferro-nióbio ele é adicionado ao aço para aumentar a resistência, para diferentes aplicações. O aço pode ser aplicado na área de mobilidade, então automóveis, veículos comerciais, implementos agrícolas. O aço com nióbio pode ser aplicado para gasodutos, para transportar gás ou oleodutos e para aplicações estruturais. Aqui em Minas Gerais nós temos importantes parceiros como a Gerdau, Usiminas, ArcelorMittal, e ao longo desses últimos 50 anos temos desenvolvido várias aplicações de nióbio em aço. Ou seja, é um produto para dar resistência ao aço, não é? Que às vezes tem que ter um aço ali melhor, mais elaborado, que precisa suportar várias questões da natureza, então o nióbio entra ali ajudando. Exatamente. O aço é o principal material de engenharia que nós temos hoje e uma resistência de um aço comum é de cerca de 200, 250 megapascal.
Na hora que a gente adiciona nióbio, a gente pode ir para 500, para 800 e com outros elementos de liga podemos chegar a 2000. Qual que é a vantagem de se utilizar aço com maior resistência? A gente pode fazer o mesmo projeto com menos aço. Então isso significa o mesmo projeto com menos recursos naturais, com menos gasto de energia. Então nós estamos caminhando não só no Brasil, mas no mundo todo para utilizar aço com maior resistência. E o nióbio tem um papel importante porque pequenas adições de nióbio, o que são pequenas adições? Gramas de nióbio, 500 gramas de nióbio por tonelada de aço é suficiente para aumentar a resistência do aço. E aí, por isso que ele é tão valorizado no mercado, não é, Eduardo? E aí, a planta da CBMM, lá em Araxá, ela tem a mina do lado, né, e tem a indústria. Esse produto sai todo dessa mina que a CBMM tem lá e também da mina do governo, não é? Como é que é essa operação? Helena, essa pergunta é muito importante porque o nosso minério tem cerca de 2,5% de nióbio. Então nós precisamos hoje de cerca de 70 toneladas de minério para fazer 1 tonelada do nosso principal produto, que é o ferro nióbio. Muita coisa. Então a primeira etapa é fazer a lavra e extrair esse minério. Esse minério, essa exploração é feita pela Comipa, que é uma empresa que é de gestão compartilhada entre a Codemig e a CBMM, e esse minério é vendido com exclusividade para a CBMM. Então todo o processo para transformar esse minério em produto foi desenvolvido e é proprietário da CBMM. Então todo o parque industrial é CBMM e a primeira etapa é concentrar esse minério. Então o minério tem cerca de 2,5% de nióbio, a primeira etapa eleva um produto que a gente chama de concentrado para 55% de nióbio. Tem que beneficiar então esse minério. Exatamente. Só que esse concentrado tem impurezas. Ele tem fósforo, tem enxofre. Então nós temos que passar por 2 etapas importantes, que tem dentro dessas etapas outras subetapas, para reduzir o teor de fósforo, enxofre e outras impurezas. Então a gente chama de concentrado refinado. E aí esse concentrado refinado vai para a última etapa de produção do ferro nióbio, que é feito dentro de um forno elétrico a arco, muito parecido com os fornos de siderurgia, onde nós transformamos esse produto no ferro nióbio. Esse ferro nióbio, a gente produz lingotes de 5 toneladas, e esse lingote depois precisa ser britado para chegar na granulometria que o nosso cliente precisa, porque cada cliente tem um tipo de sistema para adicionar o ferro nióbio ao aço. Então nós embalamos de acordo com a necessidade do cliente, com a granulometria que o cliente precisa e com a composição química que cada cliente precisa. Ou seja, é um produto feito para cada cliente, né? Ele é segmentado, né? Nós chamamos que o nosso processo vai até uma etapa onde a gente produz para estoque e depois é o processo make to order. De acordo com a necessidade do cliente, a gente ajusta o produto para a necessidade do cliente. Muito bom. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Coluna Minas SA, Eduardo Ribeiro, ele que é presidente da CBMM, a maior produtora de nióbio do mundo. Eduardo, e aí, quer dizer, é um processo que vai ao longo do ano, né, para chegar a essas 100 mil toneladas aí por ano, que é a produção estimada, não é, atual da CBMM. E para isso, qual que é o investidor? Quem é o dono da CBMM? Qual que é a formação societária dela atualmente? 70% da CBMM pertence ao Grupo Moreira Salles, 15% a um consórcio de empresas japonesas e coreanas e 15% a um consórcio de empresas chinesas. Esse movimento foi feito em 2011, então até o início de 2011 a CBMM pertencia 100% à família Moreira Salles. E por que os acionistas decidiram fazer esse movimento? Foi uma decisão estratégica, de buscar acionistas que pudessem nos ajudar a desenvolver o mercado. Sim. Porque há várias reservas ou depósitos de nióbio no mundo. Então, o limitante não é a existência de depósitos ou reservas, e sim o tamanho do mercado que é pequeno. Então, os nossos sócios japoneses são as 2 principais siderúrgicas do Japão,
a Nippon e a JFE. Na Coreia, a POSCO, que sozinha produz mais aço do que o Brasil. E na China nós temos também 4 siderúrgicas importantes, que são nossos clientes e nos ajudam a desenvolver novas aplicações para o nióbio. E aí, e a China precisa muito, né? Ela produz mais aço do que muita gente no resto do mundo, né? Agora, essa questão da formação societária independe do nióbio, né? Quer dizer, tem nióbio em várias partes do mundo. Mas essa tecnologia que a CBMM desenvolveu, ela já é uma tecnologia desenvolvida há décadas, né? Há mais de 60 anos no mercado. Não é de uma hora para outra, não é? É uma tecnologia complexa e que depende de muito investimento, não é? A tecnologia para transformar o minério em produtos de nióbio foi desenvolvida na década de 60 e aprimorada ao longo desses anos. Se nós olharmos o processo produtivo hoje, ele é diferente do processo produtivo até meados da década de 80. Então o nosso processo hoje tem algumas vantagens quando a gente compara com o processo produtivo dos nossos concorrentes. Ele é mais amigável do ponto de vista ambiental, ele é mais econômico e mais produtivo. Então nós temos uma escala de produção que permite utilizar o nosso processo. Por quê? Ele exige mais investimentos. Então o nosso processo de hoje versus o processo da CBMM na década de 80, ele exige um maior investimento. Então só essa última fase nossa exigiu mais de 3 bilhões de reais. A nova etapa nossa vai exigir mais de 9 bilhões de reais de investimento. Ou seja, tem que ter sócios aí com robustez financeira para bancar isso, né? E não precisar de banco, né? Com certeza, com certeza. Gente, hoje eu estou recebendo Eduardo Ribeiro, presidente da CBMM. Estamos falando de nióbio, inovação, tecnologia, muita aplicação desse metal no aço. E aí, Eduardo, antes da gente passar para essa fase de investimentos, geração de empregos, essas novas tecnologias do nióbio, essas minas, e é uma coisa que dá muita discussão no mercado, né? O contrato em relação a essa mina do nióbio em Araxá, a CBMM tem uma mina e o governo do estado também tem. Como está atualmente, é um contrato que vai até 2032, mas ele chama atenção às vezes por muita discussão no mercado sobre a remuneração desse produto retirado dessa mina que pertence ao estado. Como que está essa negociação atualmente? Então, hoje nós temos um contrato que é o terceiro contrato entre o Estado de Minas Gerais e a CBMM. O primeiro foi firmado em 1955, que durou até 57. O segundo foi firmado em 57, que foi até 72. Então, se nós olharmos o contrato, o terceiro contrato traz um benefício maior para o Estado do que os dois primeiros. Porque os dois primeiros eles remuneravam o Estado só na parcela do produto feita com minério da mina do Estado. E esse contrato atual, a CBMM, que vende seus produtos industrializados, ela remunera com o total de minério utilizado. Então, o contrato com o Estado hoje ele tem duas partes. Uma primeira, ela define que os dois parceiros, CBMM e Codemig, que tem as duas minas, vão fazer a lavra em conjunto. Então hoje as duas minas têm aproximadamente o mesmo tamanho. Do ponto de vista geológico é apenas um corpo mineral, mas dois direitos minerais. Então a Comipa, que é uma parceria entre CBMM e Codemig, ela é responsável por lavrar esse minério em quantidades iguais e vender com exclusividade para a CBMM. Mas o que o Estado recebe não é pela venda do minério. Ele recebe uma fração da venda do minério, mas o importante é pela venda de produto industrializado. Quem tem tecnologia para processar o minério, para produzir os produtos de nióbio, e quem tem acesso ao mercado é a CBMM. E a CBMM paga 25% do seu lucro com a venda de todos os produtos industrializados para o estado de Minas Gerais. E a CBMM tem a responsabilidade de desenvolver o mercado, realizar os investimentos e acessar o mercado. E vender, né? E vender. Toda a tecnologia é proprietária da CBMM. No ano de 2021,
o Estado recebeu, por meio desses dois contratos, cerca de 1,5 bilhões de reais. E esse contrato, ele pode ser revisto em 2032? O Estado sempre manifesta aí uma vontade de conversar sobre essa participação de 25%, né? De ter talvez alguém na gestão da CBMM. A CBMM ela está aberta para rediscutir esse contrato? Na verdade, como o contrato vai até 2032, o contrato que será firmado ou não vai depender muito desses parceiros. Sim. De um lado, os acionistas da CBMM, do outro lado, o Estado de Minas Gerais. Ele pode ser um contrato nas mesmas bases de hoje ou em outras bases. Então essa é uma questão que os acionistas da CBMM e o Estado vão discutir provavelmente a partir de 2030, porque no formato atual o contrato vigora até 2032. E a CBMM considera que é justo esse pagamento atual, ou é uma questão de contrato mesmo, né? Que já está desde a década de 70? Desde a década de 70, na nossa visão, esse contrato é equilibrado para os dois parceiros. Eu falo parceiro e não acionista porque o Estado não é acionista da CBMM, né? Ele recebe uma participação por meio de um contrato. Na nossa visão, esse contrato tem sido positivo para os dois. Se não fosse positivo, o Estado teria o direito de romper esse contrato, né? Então, na nossa visão, até o momento ele tem um equilíbrio de remuneração e de utilização do minério para os dois parceiros. Atualmente, qual que é a vida útil da mina lá em Araxá? Muitos falam que ainda tem aí muitos séculos pela frente, mas com essa produção atual, né, e podendo chegar a 180 mil toneladas, como a CBMM quer, a gente tem uma vida útil aí grande, é igual o minério, tem que ir cavando mais profundamente para encontrar... Nós temos um conhecimento da mina, quando eu falo nós, tanto a Codemig quanto a CBMM, por meio da Comipa. Então todos os estudos geológicos pertencem aos parceiros da Comipa, né? O último estudo foi finalizado no final do ano passado e, de acordo com os recursos que nós temos, e elevando a produção para 180 mil toneladas, 185 mil em 2030, nós temos reservas e recursos suficientes para mais de 100 anos. E às vezes até mais, né? Porque depende muito, né? À medida que vai minerando, tem também vai descobrindo, né? Nós conhecemos muito bem cerca de 200 metros de material intemperizado. Abaixo disso nós temos cerca de 800 metros de rocha e nós não atingimos o final da rocha fresca. Esse ano nós estamos investindo para conhecer mais a rocha fresca, então você está correta. À medida que nós conhecermos mais a reserva, ela pode aumentar, não diminuir. Ainda tem mais, além da rocha fresca? Não, ou não? Aí já é o limite, né? Aí é o limite, mas nós não chegamos, os furos, nós temos furos até 800 metros de profundidade. E nós não chegamos ao final da rocha fresca. E sabe-se qual que é o final da rocha fresca ainda? Quantos metros pela frente? Nós temos furos mais profundos. E aí também depende de toda uma tecnologia também para ir perfurando, né, e entrar nessa rocha, né? E nós, em paralelo, também vamos estudando se o nosso processo atual é o melhor para processar a rocha fresca ou não. Então nós, em paralelo, temos a obrigação de ter uma equipe desenvolvendo processos para tirar o melhor proveito do ponto de vista de recuperar esse nióbio contido no minério para ter um resultado econômico melhor. Então esses estudos já são feitos hoje. Muito bom. Eu estou conversando com o presidente da CBMM, Eduardo Ribeiro, produtora de nióbio, a maior produtora de produtos de nióbio do mundo. E aí, Eduardo, eu queria saber agora sobre essa questão produtiva, né? Como está atualmente. Em 2021, a produção foi de 85 mil toneladas de produtos de nióbio.
Esse ano a gente chega a 100 mil toneladas. Como é que está essa projeção aí agora até chegar a ocupar essa capacidade instalada toda de 150 mil toneladas? Então, o nosso objetivo esse ano de 2022 é romper a barreira das 100 mil toneladas vendidas de produtos de nióbio. Começamos o ano bem, estamos produzindo aí um pouquinho mais de 8 mil toneladas por mês de produtos de nióbio. O mercado está bom, hein? O mercado começou bem, o que nós temos que agora analisar é qual o impacto dessa guerra entre Rússia e Ucrânia no mercado como um todo. Certamente isso está levando a uma inflação no mundo maior, tanto de metais, produtos agrícolas. Isso pode ter um impacto no crescimento econômico dos principais países que consomem nióbio. Mas, por enquanto, nós continuamos trabalhando e mantemos o nosso objetivo de vender mais de 100 mil toneladas em 2022. Muito bom. E esse mercado é um mercado bem diversificado que a CBMM tem, não é? É até muito bonito, gente. Chegar na CBMM e ver aquelas bandeiras todas lá, né? São 50 países e é uma diversificação enorme. Esse mercado ele tende a aumentar, esse aumento de vendas aí, ele está ligado a uma economia agora de retomada no pós-pandemia. Quais são, ou o câmbio também aí ajuda muito, não é? Nós atuamos em alguns setores importantes. Então, quando a gente fala de aço, então nós temos o setor estrutural, setor de mobilidade, toda a parte de óleo e gás. Então, em tempos normais, nós já temos uma diversificação por região e por produtos ou aplicação final. Isso geralmente protege a empresa. Mas além de aço, que é muito importante para nós estamos desenvolvendo aplicações ligadas a baterias, que ainda representa 2% do nosso faturamento, mas nos próximos 10 anos isso deverá representar mais de 30% do nosso faturamento. Mas também temos aplicações ligadas em produtos fundidos, ferro fundido. Temos aplicações ligadas a nanomateriais, que são setores que também vão crescer. Do ponto de vista de taxa de crescimento, vão crescer mais do que a aplicação em aço, mas o aço segue crescendo. Por que o aço segue crescendo? Porque existe uma tendência no mundo de utilizar aço com maior resistência. Sim. E isso é positivo para o nióbio. É um mercado favorável aí, não é? Cada vez mais. E aí, Eduardo, essa produção, o carro-chefe continua sendo o mercado de aço, ou esses outros players vão tomar conta e dividir cada vez mais essa pauta de exportação aí da CBMM? O carro-chefe continuará a ser nióbio sendo utilizado para melhorar a resistência de aço, mas hoje o aço representa em receita a aplicação de nióbio a cerca de 90%, em tonelada cerca de 95%. A nossa previsão indica que em 2030 baterias vão representar cerca de 35%, nanomaterial cerca de 5% a 10%. Então o aço que hoje representa em volume toneladas, massa 95%, deve cair para 50% a 55%, mas ainda continuar a ser o carro-chefe. Só que ele vai ser 50% a 55% de um bolo maior. Então, se a gente pegar em valor absoluto, o aço ano passado representou 80 mil toneladas, ele vai representar 120, 130 mil toneladas. Você falou no início lá de um mega investimento. Agora, depois de já ter feito um investimento de 3 bilhões de reais, ter encerrado esse ciclo, agora uma nova fase de 9 bilhões de reais. Esse investimento para chegar a essas 180 mil toneladas aí de produtos de nióbio, ele já começa nesse ano? Para quantos anos? Para os próximos anos? Já começa em 2022. Em 2022 nós devemos investir em Araxá cerca de 680 milhões de reais, já como parte desse plano para ajustar a capacidade produtiva para as 185, 200 mil toneladas. Esse investimento é feito em capacidade produtiva. Além desse investimento, em 2022 nós vamos investir cerca de 300 milhões de reais em tecnologia. Só em tecnologia? Tecnologia de aplicação.
sendo que desses 300 milhões, 70 milhões em baterias, aplicações ligadas a baterias. Então é muito importante porque se a gente olhar a história da CBMM, ela saiu de um mercado de 1.000 toneladas na década de 60 para um mercado hoje de 120, 130 mil toneladas, o mercado total, por meio de investimentos em tecnologia e inovação. Então a gente fala que em cada tonelada de produto de nióbio que nós vendemos, tem sempre tecnologia desenvolvida no Brasil e no mundo com parceiros da CBMM. Bom, e aí, sobre esse mercado, esse novo mercado, que agora a gente pode achar que ele ainda está muito incipiente, muito tímido, né, que é das baterias. E a CBMM ela está fazendo esse mega investimento já visando esse mercado no futuro, né, nessa próxima década, digamos assim. Qual que vai ser exatamente essa aplicação? A CBMM já tem se preparado com várias parcerias, não é, Eduardo? Já. Para o aço, o nosso principal produto é o ferro-nióbio. Quando nós falamos de bateria, o principal produto é o óxido de nióbio de alta pureza. Quando fala alta pureza, é mais de 99% de pureza. E esse óxido de nióbio ele pode entrar nos eletrodos da bateria, tanto no anodo quanto no catodo. Enquanto que no anodo ele representa mais de 50% do anodo, quando a gente vai para o catodo ele representa 1%, 2%. Isso é bom, porque ele impacta menos o custo desse catodo. Então, nesse ano de 2022, nós já venderemos mais de 500 toneladas para melhorar propriedades do catodo. E sempre ligado a ter mais energia na bateria, a segurança da bateria, a carga rápida. O projeto nosso que está mais avançado, fora essas vendas que nós já faremos em 2022, é o projeto com a Toshiba, onde a Toshiba, aí é uma patente dela, mas tem parceria nossa em tecnologia também em outros projetos no mundo, onde a parte do anodo de uma bateria, que hoje é feita com grafite, ela é substituída por uma mistura de óxido de nióbio e óxido de titânio, e isso permite segurança, carga rápida, densidade energética, e nós já estamos testando isso no Japão, com montadoras japonesas, estamos testando no Brasil, em parcerias que nós temos com duas empresas. E essa é uma escala que a gente chama já uma escala de piloto mais avançada, com testes em veículos rodando no dia a dia. Ou seja, o nióbio ele vai se tornando um produto essencial para composição da bateria. Não é que a CBMM vai entrar na produção da bateria, mas ela entra fazendo parte de um componente, de outros componentes da bateria que são essenciais, que sem eles a bateria não funciona, não é? O que nós estamos analisando, nós construímos em Araxá uma planta piloto que ela produz tanto o óxido especial para bateria, então é um produto de valor agregado, que nós estamos falando que a unidade de nióbio é vendida a mais de 40 mil dólares a tonelada, ou 40 dólares o quilo, mas ela também já pode fazer diferentes misturas que vão fazer parte do eletrodo. Então, à medida que a gente consegue avançar na cadeia, o nosso objetivo é agregar mais valor. Então, nós analisamos, eu posso fazer o óxido, uma mistura de produtos que vão fazer parte do eletrodo e podemos avançar até o eletrodo. O que não parece hoje a nossa maior vocação é produzir a bateria, porque já há no mercado vários produtores grandes de bateria. Então a gente quer ver até onde a gente pode agregar valor aqui no Brasil com os produtos de nióbio. Sem precisar começar um produto do zero, né? Um projeto greenfield lá que você precisa e que já tem outros concorrentes no mercado, que já tem muito mais conhecimento, né? Agora, Eduardo, o nióbio na bateria, conta mais para o internauta, para o nosso ouvinte, já que esse conteúdo está todo à sua disposição no portal O Tempo, no YouTube de O Tempo, na Rádio Super, no jornal O Tempo. Onde que a gente vai ter bateria elétrica, que vai ter produto de Minas Gerais, no mundo inteiro, né, com esse produto do nióbio?
Tirando um projeto que eu vou explicar depois, todos esses projetos que nós estamos falando de utilizar o nióbio em bateria, são baterias de lítio, onde o nióbio entra nos eletrodos. Nós já temos testes hoje, principalmente ligados à mobilidade, onde robôs, principalmente ligados à logística, onde você precisa carregar muito rápido, o robô não pode ficar parado, nós já temos baterias com o nióbio rodando. A nova etapa nossa está ligada à mobilidade, tanto de veículos de passageiro quanto de veículos comerciais, e nós teremos aqui no Brasil, já esse ano, ônibus elétricos rodando com baterias de nióbio. E teremos também motocicletas rodando com bateria de nióbio, em escala piloto ainda. Mas a nossa... Porque é bem complicado ainda, né? É uma tecnologia que ainda depende de muita pesquisa, de muita... Até mesmo para tentar baratear o custo da bateria, não é? Você acha que isso é possível nos próximos anos? A gente ainda demora muito para ter essa sustentabilidade na geração dessa energia aí por meio de baterias? Na nossa visão, a mobilidade elétrica já é uma realidade. E aqui no Brasil a gente ainda tem o veículo híbrido sendo mais importante do que o elétrico puro, mas a partir de 2025, 2026, nós já teremos aqui no Brasil veículos híbridos e elétricos rodando com bateria de nióbio. Na coluna Minas S.A. de hoje eu estou recebendo Eduardo Ribeiro, falando sobre a CBMM, ele que é o presidente da CBMM, a maior produtora de produtos de nióbio do mundo. Eduardo, e a gente começou a falar sobre esse assunto tão bom que é da vanguarda, que é de levar um produto feito em Minas Gerais aí para todo o mundo, mercado mundial, que é o das baterias elétricas, que vão mudar a forma da mobilidade na nossa vida. E você falou sobre essa produção para essas baterias em ônibus, e que isso já começa a ter uma realidade aqui no Brasil esse ano, né? Conta mais sobre esse projeto, e eu acho interessante, né, a gente começar a sonhar com uma produção mais barata, um veículo que gaste menos, que tenha um custo aí menor, não é? Que vai até impactar a vida do consumidor, não é? Esse projeto de ônibus é uma parceria Volkswagen, Toshiba, CBMM. Então, a bateria está sendo feita no Japão com a tecnologia utilizando óxido de nióbio de titânio no anodo. Essas baterias chegarão ao Brasil agora em março. A Volkswagen é responsável por toda a parte motorização elétrica dos ônibus, fará os testes em Resende esse ano, e no ano que vem esse ônibus rodará em Araxá. Então esse é um passo muito importante. E na nossa visão, para um veículo comercial, a carga rápida ela é mais importante do que para um veículo de passageiro. E nós temos também nesse projeto a ABB, que ela está sendo responsável por todo o projeto do sistema que fará a carga rápida dos ônibus. Que então, carga rápida que é essa, assim? Em quanto tempo? Nós estamos falando em veículos de passageiros ter carga total 6 a 8 minutos, versus horas hoje. Então, num veículo comercial, a ideia é que em alguns pontos, quando você faz a parada para descida e entrada de passageiros, você pode fazer a carga. Então, no lugar do ônibus precisar ficar parado horas carregando, ele durante o seu percurso ele pode fazer a carga. Com isso você pode ter um pacote de baterias menores, ter um peso menor, e você faz a carga durante todo o trajeto desse ônibus. Então, na nossa visão, nós vamos entrar no mercado de veículos comerciais mais rápido do que em veículos de passageiros, porque aí tem toda a relação custo-benefício. Quando nós falamos de veículos passageiros, ele pode ter um conjunto de baterias que você pode carregar mais lentamente e outro conjunto de baterias que você pode carregar rápido. Então, a somatória desses dois pode ser uma solução. E para aproveitar a energia de quando a gente freia um veículo, você descarrega muita energia muito rápido.
A bateria que nós temos hoje não permite isso. A bateria de nióbio vai permitir você aproveitar a energia de quando você freia o veículo. Então, nós temos várias alternativas e nós consideramos uma parcela pequena do mercado. Quando a gente fala que o setor de bateria vai representar 35%, 40% das nossas vendas, nós temos como objetivo pegar uma fatia de 1 a 2% desse mercado. Então nós acreditamos que haverá uma série de tecnologias e que cada uma vai ser mais competitiva por um tipo de necessidade do mercado. E tudo isso, o nióbio entra com essa produção aí essencial, né, de garantir essas baterias que deem um retorno melhor, né, no desempenho do carro. E aí, e o ônibus também tem várias outras empresas, né? Quer dizer, é um mercado que não acaba mais, né? Ele não tem limites aí, né, para vocês entrarem. Isso é uma primeira parceria de ônibus, que a gente já vai ver essa realidade no ano que vem. E no automóvel, o que a gente pode esperar, assim, para o consumidor que quer comprar um carro com bateria elétrica, né? Mas ainda é um produto para rico. A gente vê preços impeditivos para renda média, né? E um carro elétrico, para ele ser sustentável, ele precisa ter um uso maior, né? Senão ele fica mesmo, todo aquele discurso dele de sustentabilidade, de limpeza, de descarbonização, vai por água abaixo, né, Eduardo? Então, com relação ao veículo elétrico, se a gente considerar só a etapa de produção do veículo, ele ainda gera mais CO2 do que um veículo a combustão. Então toda essa cadeia produtiva do veículo elétrico precisa avançar para chegar o mais rápido possível à neutralidade do carbono. Nós já estamos trabalhando isso. Então, quando nós falamos de uma bateria de lítio com nióbio, nós estamos trabalhando para chegar à neutralidade de carbono com relação à produção dos produtos de nióbio em 2040. Então, a nossa parte é muito importante. A indústria siderúrgica está trabalhando para isso, porque é um componente importante dos veículos. E nós precisamos ter todos os componentes do veículo elétrico chegando à neutralidade. E aí a energia elétrica sendo gerada de forma limpa, isso terá um impacto muito importante para a sociedade como um todo. No Brasil, a nossa visão é que nos próximos anos haverá um crescimento maior do veículo híbrido antes do veículo elétrico, e essa questão do preço do veículo é muito importante. A gente tem que permitir que esses veículos tenham um preço mais competitivo do que hoje, porque hoje eles são caros com relação ao veículo a combustão, e isso limita um pouco o crescimento. E essa aplicação do nióbio, ela pode aí ajudar e muito nisso, nessa democratização do uso da bateria em carros elétricos? Ela pode, porque a tendência é reduzir o custo de energia acumulada nas baterias, né? Quanto que eu pago por cada unidade de energia acumulada. Então existe uma tendência para as diferentes tecnologias de redução, então isso é importante, e não só a tecnologia do nióbio, mas toda a tecnologia de bateria é muito importante que tenha uma redução do quilowatt-hora armazenado. Então isso vai ocorrer, existe projeção que até 2030 um veículo híbrido ou elétrico terá o preço tão competitivo quanto um veículo a combustão. Então no caso do nióbio, é permitir que você tenha menos baterias no veículo, porque uma vez que ele poderá ser carregado em menos do que 10 minutos, você pode ter menos baterias. Você tendo menos bateria, você reduz o custo daquele veículo. Porque a bateria que ainda dá esse preço aí no carro elétrico, né? E dá para a gente saber, Eduardo, qual é o volume de produtos de nióbio que vai ser usado numa bateria de carro elétrico? Vocês já quantificaram isso, assim, gramas ou... Já. Como que é isso? Assim? A somatória desse... Quando a gente fala que a gente tem um objetivo de pegar uma fatia desse mercado, nós estamos falando que nós vamos ter aí cerca de 40 mil toneladas de óxido de nióbio nessas baterias. Eu não tenho aqui o número exato
do quilo de nióbio por veículo, mas isso nós podemos passar. O nosso pessoal de bateria, o Ribas até comentou isso outro dia, né? Mas nós temos, na hora que você tem hoje packs de bateria de 500 quilos, nosso objetivo é poder chegar a 300, 350, e quanto que você tem de nióbio nessa bateria, o nosso pessoal de bateria tem esse número. É muito pesado ainda, né? Essa é uma bateria, e aí para um carro, né? Isso tem que diminuir muito ainda, né? Muito chão de tecnologia. Então a gente fala energia por volume ou energia por massa, né? Então a gente tem que ter mais energia por unidade de massa de bateria que está num veículo. E aí, quais são as empresas assim que a CBMM já está fazendo esse contato e aplicando, né? Onde que vai ter nióbio de Araxá em veículos? Então, hoje nós temos em estágio mais avançado a Toshiba, depois nós temos investimento em duas startups que já estão, uma delas já está vendendo baterias em escala piloto também, uma chamada Ekion, que é uma parceria entre CBMM com uma empresa na Inglaterra, tem uma outra chamada Battery Streak, depois nós temos parcerias na Coreia e nos Estados Unidos com outras empresas. Então, nós temos a 2DM, que é uma empresa que faz grafeno em Singapura, mas aí o nosso objetivo é grafeno junto com óxido de nióbio para melhorar o desempenho de bateria. Inglaterra, Estados Unidos, Coreia. Temos clientes na China, mas aí não são parcerias. Aí nós temos clientes que nós já estamos vendendo o óxido de nióbio para a produção de baterias. Muito bom. Isso aí também, como vai avançando essa tecnologia, a CBMM ela pode apresentar essa tecnologia também para outras empresas, né? O intuito é aumentar, é ter capilaridade, não é, dessa tecnologia? O objetivo é acelerar o desenvolvimento de diversas tecnologias que utilizem o óxido de nióbio como um componente importante da bateria. E no Brasil, nós temos uma parceria muito importante que é o Senai de Curitiba. Então, nós estamos desenvolvendo baterias de lítio com nióbio no Senai de Curitiba. Tem laboratórios e competência técnica aqui no Brasil para também desenvolver soluções no Brasil. Que coisa boa, né? Ter uma bateria feita no Brasil, né? Com tecnologia mineira. Bom, gente, eu estou recebendo hoje Eduardo Ribeiro, presidente da CBMM, aqui na coluna Minas SA. Estamos falando sobre a aplicação do nióbio, metal, nas baterias elétricas, o que vai mudar completamente a nossa mobilidade mundo afora. E também, Eduardo, além de carro, ônibus, tem moto também, não é? Aí é um grande desafio, não é? Porque a moto já é um outro produto bem menor e que precisa de uma bateria também menor aí, para não influenciar tanto no peso, né, da moto. Todos esses trabalhos que nós fazemos na área de mobilidade com duas rodas, ou Extreme E, Fórmula E, a gente sempre tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento, ter parceiros que nós possamos entender as necessidades e buscar soluções. Então, o caso de motocicleta é um que dá um exemplo que você tem limitação física de espaço. Então, a gente tem que ser capaz de ter mais energia. Lá é mais crítico até o volume do que a massa. Então, essas parcerias permitirão que nos nossos centros de tecnologia em Araxá ou no resto do mundo a gente tenha uma capacidade de desenvolver de forma mais acelerada soluções para esse tipo de mobilidade. Qual que é assim, o grande impeditivo ainda, né, nessas pesquisas todas e nessa aplicação que a CBMM faz para que essas baterias tenham aí uma utilização maior? O que você acha que ainda tem que avançar muito aí nessas pesquisas, que a própria CBMM tem que trabalhar mais? O ponto que eu vejo hoje que limita um pouco é quanto de energia a gente põe por massa de bateria. Né? Nós conseguimos avançar bastante com relação a carregar de forma rápida. Então, qual que é a vantagem do anodo que tem óxido de nióbio? É que colocar energia na carga de forma rápida, geralmente as baterias você aquece. Você aquece e você pode explodir a bateria. E aí tem que parar, né? Então tem que parar. Então a vantagem dessas baterias que tem óxido de nióbio no anodo é que você pode carregar
rápido, então bota muita energia rapidamente e ela não aquece. Então, isso aqui já está resolvido. Isso a gente já comprovou em escala laboratório, escala piloto. E tem o nióbio, né? O outro ponto, que vai ser essencial aí. Exatamente. O outro é a segurança. Você tem um acidente no veículo, essa bateria pode explodir ou não. Já resolvemos. Então, essas baterias que têm óxido de nióbio não tem risco de explodir. Então, esse é um ponto importante. Nossa, e fica à frente da concorrência também, não é, Eduardo? E o ponto que a gente está trabalhando e que precisa avançar é quanto de energia eu ponho nessa bateria. Então, todo esse trabalho nosso de grafeno com óxido de nióbio, isso permite botar mais energia. Trabalhando nos catodos, eu posso ter mais energia por unidade de massa. Avançamos, mas ainda precisamos avançar mais. E na hora que a gente bota mais energia, a bateria fica mais barata também. Então, no lugar de ter 500 quilos, se eu puder ter 300 quilos de bateria com a mesma quantidade de energia, você tem um menor custo por energia naquele veículo. Então, o ponto que nós estamos trabalhando hoje e que, se for solucionado, tornará essa solução mais competitiva é a quantidade de energia que nós conseguiríamos ter em cada bateria ou em cada célula de energia. Você acha que isso a gente consegue ter nesses próximos 5 anos ou não dá para cravar nenhum ano aí, né? Coisa mais complicada. Dá, com os próprios parceiros de hoje, nós estamos analisando outras parcerias com outras soluções, baterias de estado sólido, que é algo para daqui a 10 anos, nós estamos testando soluções que permitem mais energia por unidade de massa de bateria. Eduardo, eu queria falar um pouquinho também sobre o grande trabalho que a CBMM faz em Araxá, além de gerar 2.000 empregos na planta industrial, na sede da empresa. Esse trabalho todo em cultura, em esporte, o trabalho na pandemia, como que é toda essa experiência? Lá também eu vi um viveiro, uma área toda para animais também, que tem, né? Tem todo esse trabalho de consciência. Esse trabalho começou na década de 80 e naquela época foi bastante inovador. Começou com um projeto na área de educação para os filhos de todos os funcionários da CBMM, isso continua até hoje, onde a CBMM apoia da pré-escola até a universidade o estudo de todos os funcionários. E isso partiu de uma discussão na época com os acionistas e o presidente da empresa, onde, e nós acreditamos nisso até hoje, que investir em educação é você garantir oportunidades iguais para todas essas pessoas e cada uma vai chegar aonde quiser de acordo com os seus potenciais e as suas escolhas. Então esse projeto é muito importante. Com relação ao Centro de Desenvolvimento Ambiental, é uma responsabilidade que nós temos com relação ao nosso bioma, que é o Cerrado. Então, nós temos lá um centro que trata de animais que foram, por alguma razão, feridos e depois devolvemos à natureza. Temos a criação principalmente focada em lobo-guará, que também tem por objetivo estar retornando para a natureza o lobo-guará, que é uma espécie muito importante para o Cerrado, e toda a parte de vegetação do Cerrado. Então nós temos um programa de distribuir mudas para pessoas da cidade de Araxá, municípios vizinhos, e temos um projeto que está reflorestando. Nós temos hoje lá cerca de 8.000 hectares ao redor lá, tanto da mina quanto da nossa unidade industrial, e nós estamos trabalhando para estar recuperando esse bioma da região. Isso é muito importante. Isso é importante, até mesmo para a qualidade, né, de vida lá da região, dos trabalhadores, né, da mina em geral, né? E durante a pandemia, nós pudemos trabalhar todo o período, sempre segurança em primeiro lugar. Então, uma vez garantida a segurança de todos os nossos funcionários, dos terceiros que trabalham conosco, nós operamos. Isso é importante porque a gente tem uma participação grande de mercado. Então, a gente poderia impactar os nossos clientes, mas sempre, uma vez garantido segurança, como é que eu posso operar? E tivemos uma parceria muito importante com a Prefeitura de Araxá, que foi desde o começo da pandemia,
implementar todo um sistema de poder testar qualquer cidadão de Araxá que tivesse um sintoma ligado à Covid. Uma vez identificando positivo, isolar, monitorar essas pessoas para a gente controlar toda a pandemia em Araxá. E a gente vê que os números de Araxá, olhando outras cidades do Brasil, nós tivemos um resultado importante na cidade de Araxá, coordenado pela Secretaria de Saúde. Continuamos até hoje e a gente conseguiu isso garantindo todos os testes para a Secretaria de Saúde. Então isso foi muito importante para o município, para a cidade. Bom, eu queria saber agora sobre o resultado da empresa. Em 2021, 11 bilhões e 400 milhões de reais. Como que está a expectativa para os próximos anos, esse crescimento, né? Todos os anos aí que a gente tem pela frente, dado esse aumento da capacidade produtiva e esse dólar também, que né, é só bola de cristal para saber, né? Ainda mais com essas oscilações todas. Tem aí, só cresce, né, o resultado da empresa. Nós temos uma política de preço, quer dizer, uma vez que aumentar o tamanho do mercado é prioridade, para nós é muito importante o valor que cada produto agrega aos nossos clientes. Então, o preço é definido sempre em negociação com os clientes, principalmente com os maiores, porque são os clientes que nós negociamos primeiro. São todos contratos futuros, já feitos assim com muita antecedência e para muitos anos pela frente? Cerca de 80% dos nossos contratos valem por um ano. Então, a gente tem alguns contratos que valem por mais de um ano, sim, mas eu diria que a maior parte dos nossos contratos tem validade por um ano. Esse contrato ele assegura volume e o preço ele é definido por trimestre. E vai depender muito das condições de mercado. E temos aí cerca de 20% que são clientes que preferem estar comprando mês a mês, então, portanto, ele não tem uma garantia de volume e uma garantia de preço também, assegurada por contrato. Mas, como nós temos como prioridade aumentar o tamanho do mercado, a gente sempre vai estar olhando se o cliente está enxergando benefício no nosso produto. Se o cliente vê benefício, a gente pode subir o preço. Se ele tem uma situação mais apertada, a gente reduz o preço, mas sempre por meio de negociação com cada cliente. São quantos clientes atualmente? Hoje nós temos cerca de 400 clientes no mundo, 50 países, cerca de 400 clientes. E é uma busca assim, por novos clientes ou esses eles já garantem todo esse aumento da capacidade instalada? Siderurgia é mais estável, então nós temos hoje as principais siderúrgicas do mundo, não são todas que compram da gente, então é óbvio que a gente sempre procura fortalecer o relacionamento, mas quando a gente fala de novas aplicações, isso abre uma janela de oportunidade. Então nós não atuávamos em bateria. Uma vez que esses projetos vão dando resultado, nós vamos tendo acesso a um novo mercado e um novo conjunto de clientes. Nós temos um outro produto que é muito promissor, que já representa hoje aí 3, 4% das vendas, que é a utilização de nióbio para fazer nanomateriais. Então, esse também é um mercado novíssimo, não é? São produtos metálicos, onde a base é o ferro, mas para aplicação em outras áreas. Então, pode ser aplicados em filtros de ruídos de motores elétricos, de equipamentos elétricos e eletrônicos. E esse mercado deve dobrar de tamanho nos próximos 5, 6 anos. Por quê? Porque à medida que a gente vai tendo mais motores elétricos, não necessariamente para mobilidade, mas hoje num carro, tudo, né? Abre janela, fecha janela, uma série de aplicações, você começa a ter ruídos que esses nanomateriais eles eliminam. Então, dando um ambiente mais saudável, né, para as pessoas. Aí elas já querem aquele ambiente, aí para isso tem que ter essa tecnologia. Quando a gente fala de ar-condicionado hoje, todos os ar-condicionados mais modernos já têm componentes feitos com esses nanomateriais. Então aí nós estamos falando de ruídos que podem afetar o funcionamento elétrico e eletrônico desses equipamentos.
e esse material de nanotecnologia, ele tem também partículas de nióbio. Ele tem mais nióbio do que aço. O aço, a gente fala que, em geral, ele tem menos do que 0,1% de nióbio. Nossa. É muito pouco nióbio. Na hora que a gente vai para esse produto, ele tem 6% de nióbio. Quando a gente fala em bateria, no cátodo é 1%, mas na hora que a gente vai para o nodo, é mais do que 50%. Ou seja, mais mercado. Então nós estamos entrando em alguns mercados e aplicações que utilizam mais nióbio do que o aço. Muito bom, Eduardo. A gente já está terminando aqui a coluna Minas S.A. de hoje. Eu estou conversando com o Eduardo Ribeiro, presidente da CBMM. Muita coisa sobre inovação. Para você, assim, o que você espera para os próximos anos? Tem mais produtos que a CBMM estão desenvolvendo nessa área de inovação, que aí, mesmo que você não puder falar assim abertamente sobre eles, mas ela já, o centro de pesquisa dela, de toda essa mão de obra tão capacitada lá, já está de olho, já está no radar da CBMM? A resposta é sim, mas nós temos que tomar um cuidado muito grande de priorizar. Sim. Porque os recursos humanos são mais limitados, às vezes, do que os recursos financeiros. Então, nós temos que ter um conjunto de pessoas que têm competências técnicas para desenvolver esses projetos. Então, hoje nós temos 16 áreas que nós consideramos prioritárias. Isso não significa que o ano que vem não podemos ter uma nova. Então, nós, há 5 anos atrás, tínhamos 30 áreas. E nós reduzimos para poder focar e acelerar o desenvolvimento. Então, eu posso falar de áreas. O nióbio é utilizado para produzir supercondutores, que são utilizados em equipamentos médicos, equipamentos de ressonância magnética. Mas à medida que nós temos mobilidade elétrica, nós podemos começar a falar em por que não um motor com supercondutor. Esse motor com supercondutor pode estar tanto num veículo, pode estar nos geradores eólicos. Então, se nós conseguirmos desenvolver de forma competitiva essa tecnologia, nós vamos ter aí o nióbio metálico sendo utilizado com supercondutor. Nós temos nióbio que pode ser utilizado para produzir vidros especiais. Hoje já há lentes de equipamentos que usam o óxido de nióbio nessas lentes. Então, o nosso cuidado é como é que eu defino as prioridades e foco para desenvolver de forma rápida, para conseguir aumentar o tamanho desse mercado, que é o nosso fator limitante. É o que vai ter uma aplicabilidade mais rápida também, né? Porque senão fica estudando muito, fazendo muita pesquisa e a gente não vê isso no dia a dia prático, né? Muito bom, Eduardo. A gente já está terminando o programa, eu quero te agradecer por essa vinda aqui na coluna Minas S.A., no meu estúdio, para a gente bater esse papo. Eu te espero outras vezes aqui, viu, Eduardo? Porque do jeito que você falou aí, tem muita coisa ainda pela frente, né? Eu que agradeço, Helenice, e como você visitou Araxá em 2014... 2014, gente, passa rápido. A nossa unidade industrial já está diferente. Então eu vou lá de novo. Temos plantas pilotos para bateria, temos um centro que desenvolve materiais para aplicações aeroespacial, ligas para turbina de avião. Temos as plantas novas, principalmente a planta de refino que a gente inaugurou em 2021. Então será um prazer nós continuarmos essa conversa em Araxá. Vamos fazer outra conversa lá em Araxá, que aí a gente já está no clima lá, né? E o pão de queijo lá é bom, viu? É, né? Oba, muito bom. Eduardo, mais uma vez, muito obrigada mesmo por ter dado esse tempinho aí na sua agenda, atribulada, para vir aqui. Olha, um prazer e uma honra, Helenice. Obrigada. Gente, Coluna Minas S.A. vai ficando por aqui hoje. Eu volto numa próxima com mais uma entrevista para você aqui, sempre falando de mercado, inovação, sobre Minas Gerais, Brasil. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau!